Eu queria falar um pouquinho, começar falando aqui sobre Xi Jinping na China. Então, Xi Jinping ganhou aí um terceiro mandato, né, no Congresso do Partido Comunista. Teve aquele momento ali no fim de semana, não sei se vocês acompanharam, da retirada de um adversário político dele do, do eu não sei, daquele lugar onde eles se reúnem ali, uma espécie de parlamento. Porque é difícil de falar em parlamento, né, mas assim, teve essa retirada aí do, acho que é Hu Jintao o nome dele, né, que era o presidente que estava à frente da China antes do Xi Jinping, e o Xi Jinping então assume aí o seu terceiro mandato, coisa que ninguém fez desde Mao Tse-tung, né, então desde lá dos anos 70, 1970, ninguém ficava à frente da China por mais de 2 mandatos. Isso trouxe um pouco de receio, né. E aí, como é que o mercado reage a esse tipo de coisa? Assim, lembrando que o mais estranho da retirada aí do adversário político dele durante as conversas lá, é que ele foi retirado um pouco depois de autorizarem a entrada das câmeras, né? Então é estranho, parece que foi feito para que fosse visto, tá? Bom, o mercado, como o mercado respondeu a isso, né? O Hang Seng aí que eu falei caiu 6, alguma coisa, 6,80 no dia de hoje, na sexta-feira, e está aí no último nível. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, quem está só ouvindo a gente aí nos streamings da vida, estou mostrando um gráfico aqui desse índice de Hong Kong, o Hang Seng, que é o principal índice lá. Lembrando aqui que Hong Kong tem muitas das big techs chinesas, e caindo 6,80, voltando aqui para um patamar de abril, junho, maio, abril, maio ali de 2009, tá? Essa congestão toda aqui que eu estou mostrando para vocês é a crise de 2008 que trouxe o índice lá para baixo, tá? Então, operando aí nos níveis da crise de 2008, o que não parece ser uma boa notícia, né? Além disso, o yuan, ou renminbi, né, que é a moeda chinesa, caindo aí para o menor nível contra, contra o dólar desde 2000 e... rapaz, desde muito tempo. Aqui, desde 2010 aqui, mas o gráfico não está indo mais para trás, mas é um menor nível em muito tempo, tá, gente? É para lá de 10 anos, pelo menos. É isso. Então, então teve isso, por que causou essa queda aí da bolsa chinesa, né? Muita saída de estrangeiro. O fato dele ter ficado aí com o terceiro mandato parece ter assustado um pouco, porque acaba que pessoas que, vamos lá, líderes que ficam muito tempo à frente de seus países, né? Acabam se cercando de pessoas que dizem muito sim para eles, e eles acabam perdendo eficiência no longo prazo. Além disso, os números começam a ficar um pouco estranhos, ninguém mais sabe. Já era algo difícil de desconfiar. Agora, com um terceiro mandato, fica mais difícil ainda de confiar. Saíram números da economia chinesa agora, inclusive crescimento acima do esperado, serviços ainda pressionando, mas assim, trouxe uma insegurança para os estrangeiros que investem na China, e aí você teve uma saída líquida de 2,5 bilhões de dólares da Bolsa de Hong Kong hoje, que é o maior número desde 2016. Então, assim, muito dessa conversa sobre vai aumentar o controle estatal ou a economia vai continuar sendo uma economia mais voltada, né, mais orientada para o mercado, e muita insegurança, o dinheiro foge desses locais, pelo menos momentaneamente, tá? Então, e é a vitória do plano de Covid zero, né, desse programa de Covid zero, e um receio também que alguns investidores têm de aumento de impostos lá, principalmente sobre propriedade e sobre herança, muito aí em função do plano de prosperidade comum, como chama o Xi Jinping, do plano de desenvolvimento aí para a China, tá? O plano de prosperidade comum. O Vitor está perguntando aqui se essa bolsa chinesa parece barata. Ela está ou é só impressão? Então, Vitor, tem um custo aí, tem um prêmio de risco, que é esse prêmio de que a gente não sabe muito bem o que acontece daqui para frente, né?
O Covid zero, beleza, é pontual, né? Você tem paradas específicas que atrapalham um pouco a cadeia de produção, mas tem um receio que com o terceiro mandato, essa força toda do Xi Jinping também leve a menos flexibilidade na hora de negociar com os Estados Unidos, e aí as bolsas, as ações de Big Techs ainda podem sofrer mais ainda com essa espécie de guerra econômica que já tem andado aí entre Estados Unidos e China, e isso pode prejudicar um pouco as ações chinesas, tá? Você vê a Alibaba, hoje caiu 13%, né? A Alibaba é comparável aí, alguns, né, chamam de a Amazon chinesa, embora essa comparação não seja muito, muito boa, mas assim, é uma comparação. Então, caiu 13%, e isso, obviamente, está embutindo aí esse risco de uma economia mais fechada, números menos críveis, e um líder com muita força e pouca gente para apontar possíveis erros para ele, entendeu? Então, é um pouco disso que pesa. Está muito mais barato do que esteve antigamente. É aquilo que a gente estava mostrando. Se voltar no gráfico aqui do Hang Seng, você vai ver que está no menor nível desde 2009. Essa crise aqui de 2008. Então, tem ainda um pouco para cair se você for usar aí suportes técnicos, que o pessoal gosta de análise técnica. Tem um pouco para cair, mas já começa a ser um patamar extremamente baixo. Se você tiver tempo para o seu dinheiro, pode ser um bom nível de entrada, tá? Tempo que eu digo é assim, toda vez que você faz um investimento, são três, eu costumo dizer que são 3 copos com água pela metade, tá? Então você tem um que é segurança, um que é liquidez e um que é rentabilidade. Você vai ter que abrir mão um pouco aqui da liquidez, você vai deixar o seu dinheiro parado lá mais tempo, e da segurança para tentar uma rentabilidade maior, como se você transferisse água de um dos copos para esse copo da rentabilidade. Lá você está apostando que você vai ter uma rentabilidade maior, porque o desconto realmente está, difícil dizer se está exagerado, mas está considerando aí um cenário muito ruim para a China nos próximos anos, tá? Ou pelo menos aí no curto, médio prazo.